Conquistei meu primeiro emprego na cidade quando tinha 16 anos. Fui contratado pelo Stewart's, um posto de gasolina com uma loja de conveniência que podia ser encontrado em toda a região nordeste dos Estados Unidos. Dado que ainda frequentava o ensino médio, meus turnos geralmente ocorriam no final do dia. Como não possuía um carro próprio na época, quando não conseguia carona, precisava caminhar de volta para casa. No entanto, essa caminhada não era tão problemática. Levava cerca de 20 minutos a pé, e quando eu não tinha aula, eu pegava minha bicicleta e ia para o trabalho, o que diminuía pela metade o tempo de trajeto. Com o passar do tempo, ficou evidente que obter minha carteira de motorista deveria ser minha principal prioridade. Essa luz ocorreu depois de um turno em meados de maio daquele ano. Naquela noite, saí por volta das 20 horas. Como os acostamentos estavam estreitos devido à neve acumulada, me vi praticamente caminhando à beira da estrada. O ambiente estava bastante escuro. Então, como medida de segurança, direcionava a lanterna do meu celular para o chão à minha frente, a fim de alertar motoristas que se aproximassem. Contudo, enfrentei um problema. Meu telefone já estava bastante velho e com a bateria fraca. Ela acabou se esgotando rapidamente, e antes de percorrer sequer um quarto do trajeto de volta para casa, o celular desligou completamente. Minha sorte mudou quando avistei faróis se aproximando por trás de mim. Ao passarem por mim, um grande caminhão de 18 rodas parou no acostamento. Dado que minha cidade era consideravelmente segura, não hesitei em aceitar a ajuda de estranhos. Quando o motorista me ofereceu uma carona, mencionando que mal havia me visto, aceitei a oferta sem demora. O motorista não respondeu à minha indicação para a curva à esquerda. Tentei novamente chamar sua atenção para minha rua, mas, mais uma vez, ele não reagiu. Comecei a sentir um desconforto crescente e decidi pegar meu celular para pedir ajuda, momento em que o motorista me advertiu a não fazer isso. Olhando confuso e preocupado, percebi que algo estava errado. Quando passamos pela rua da minha casa sem parar, um pânico instintivo tomou conta de mim. Enquanto minha mente trabalhava freneticamente para encontrar uma saída, o motorista riu de maneira sinistra e declarou que eu estaria bem desde que não fizesse nada estúpido. Com o coração batendo muito rápido, comecei a procurar uma oportunidade para escapar. Minha última esperança residia em pegá-lo desprevenido. Perguntei para onde ele estava me levando, buscando distraí-lo enquanto discretamente tentava pegar meu celular do bolso. Contudo, ao segurar o telefone, percebi que estava sem bateria e, portanto, inútil para pedir ajuda. Quando a situação parecia sombria, tive uma ideia que poderia salvar minha vida. Com uma respiração profunda, soltei o cinto de segurança usando a mão esquerda. O motorista se distraiu com esse movimento, momento que aproveitei para arremessar o telefone na direção dele com toda a força que pude. Embora a distância não fosse ideal para ganhar velocidade no arremesso, minha experiência em times de beisebol do ensino fundamental e médio me permitiu direcionar o arremesso de maneira eficaz. O telefone acertou o rosto do motorista, fazendo ele soltar o volante enquanto levava as mãos ao rosto para proteger-se. Aproveitei a oportunidade para destravar a porta do caminhão e, sem pensar nas consequências, saltei. Aterrissando e rolando no chão, senti algo estalar em meu quadril. No entanto, não podia me dar ao luxo de parar. Sabendo que havíamos passado pela rua da minha casa apenas 1 minuto antes, percebi que não estava longe de casa. Em meio à agonia e à incerteza, corri pela mata ao lado da estrada, sem olhar para trás. Finalmente cheguei à minha varanda, arremessei-me para dentro de casa e travei a porta atrás de mim. Imediatamente entrei em contato com a polícia, relatando o incidente. Cerca de 1 hora depois, minha mãe chegou em casa e se deparou com a presença policial na garagem. Após prestar meu depoimento e descrever o caminhão, a polícia instruiu minha mãe a me levar ao hospital. Felizmente, não havia ossos quebrados, embora meu quadril estivesse machucado. Contudo, o mais importante era que eu estava vivo. Nunca se sabe ao certo o que nos aguarda nas estradas. Muitas vezes partimos esperando um dia comum, com pouco tráfego. Porém, vez ou outra, nos deparamos com algo quase inexplicável. Durante minha época como motorista de caminhão de longa distância nos Estados Unidos, cerca de 1 década atrás, eu apreciava a liberdade que o trabalho proporcionava. No entanto,
Detestava os momentos em que era obrigado a descansar ou passar a noite em locais modestos. Uma experiência que nunca saiu da minha memória foi aquela que me aterrorizou a ponto de tomar a decisão de deixar imediatamente um posto de parada de caminhões e dirigir até o próximo, alguns quilômetros adiante, mesmo estando meio sonolento devido ao que havia presenciado. Era o meio da noite. Eu estava conduzindo uma carga de Oregon rumo à Carolina do Norte, já no segundo dia de viagem. Embora tivesse dormido algumas horas na noite anterior, a exaustão era avassaladora. Ao conferir o relógio, marcava 23 horas e 30 minutos e decidi que, ao avistar o próximo ponto de descanso ou parada de caminhões, eu faria uma pausa para dormir algumas horas. Após buscar ansiosamente um local para estacionar, acabei dirigindo por mais 10 a 20 minutos antes de finalmente avistar um local de parada. Ao chegar, podia sentir meus olhos quase se fechando. Naquela ocasião, nada me assustava mais do que conduzir quando estava cansado. Já testemunhei diversos acidentes ocorrerem devido a motoristas pegos pelo sono ao volante, e eu nunca quis que isso acontecesse comigo. Eu estava ansioso para estacionar e encerrar aquela noite. Contudo, ao adentrar o posto de parada, avistei uma sequência de luzes piscando na área do gramado, próxima ao banheiro. Quando as luzes do meu caminhão incidiram sobre o local, percebi que não se tratava de luzes, mas sim de velas acesas. Diminuí a velocidade até parar completamente e, sem fechar totalmente os olhos, tentei focar a visão no campo iluminado. Fiquei chocado ao ver 3 indivíduos de pé ao redor de uma mesa de piquenique, junto ao banheiro. Todos trajavam roupas escuras com capuzes que ocultavam seus rostos, a ponto de não ser possível distinguir se eram homens ou mulheres. Estavam ali parados, cercados por velas acesas. Logo notei algo brilhante sobre a mesa ao lado deles. Ao compreender o que era, instintivamente tirei o caminhão da vaga de estacionamento e comecei a planejar a melhor maneira de sair dali. Naquela mesa, ao lado das figuras encapuzadas, havia o que parecia ser uma faca. Enquanto manobrava cuidadosamente para reposicionar o caminhão a fim de deixar o posto e retornar à estrada, percebi que as 3 pessoas se voltaram em minha direção. Uma delas começou a caminhar na minha direção, passando de um passo lento para uma corrida conforme eu continuava a movimentar o veículo. Por sorte, iniciei a partida antes que eles pudessem se aproximar do lado do passageiro. Ao olhar pelo retrovisor, pude ver uma das figuras encapuzadas permanecendo no estacionamento, banhada pela luz vermelha dos meus freios. Após sair daquela primeira parada, dirigi o mais rápido que pude até encontrar a próxima. Felizmente, estava perto o suficiente para que eu não adormecesse ao volante, mas distante o bastante de tudo o que havia testemunhado na parada anterior. Isso me proporcionou a sensação de segurança necessária para finalmente descansar um pouco. A verdade é que acordei várias vezes durante a noite, convencido de que ouvia sons estranhos. No entanto, na parada onde finalmente parei, havia outros 2 caminhões, o que me deu um pouco mais de tranquilidade. Até hoje é difícil expressar com clareza o que vivenciei naquela noite. Tudo o que sei é que estou grato por ter conseguido dirigir mais um pouco. Quando dei início à minha carreira como motorista de caminhão, meu pai costumava compartilhar histórias sobre conhecidos que conduziam imponentes veículos de carga. Segundo ele, muitos desses motoristas mantinham armas de fogo no interior dos caminhões para garantir a própria segurança nas estradas. Contudo, atualmente, pelo menos na empresa onde trabalho, a política não permite o porte de armas nos caminhões. Isso se deve ao fato de que, em caso de incidentes, a responsabilidade recairia sobre a empresa. Compreendo o motivo pelo qual alguns motoristas sentem a necessidade de se protegerem, uma vez que nunca se sabe que situações podem surgir. Aprendi por experiência própria que estar nas estradas é imprevisível. Certa vez, enquanto entregava um carregamento em um centro de distribuição da Kohl's, que me levou através de Illinois, me vi passando pela região de Chicago. Era por volta das 21 horas da noite e o tráfego havia diminuído consideravelmente. Nesse momento fui redirecionado pelo GPS, uma vez que uma estrada estava bloqueada à frente. Isso me obrigou a fazer um desvio de rota. O GPS indicou que a mudança acrescentaria apenas 35 minutos à viagem, porém, a jornada logo se tornou mais complicada. Enquanto seguia a nova rota, não pude deixar de notar que estava sendo guiado por um bairro residencial.
A escuridão da noite impedia uma visualização clara, mas parecia que eu estava dirigindo por uma cidade abandonada. A maioria das casas pelas quais passava parecia desocupada e muitas delas estavam em estado de deterioração. Por um momento parecia que a vida havia se esvaído daquele lugar, mas tudo mudou quando virei uma esquina e me deparei com um novo quarteirão. Ali, algumas pessoas estavam na calçada, aparentemente um grupo de amigos. Nada parecia fora do comum naquele momento, então continuei minha trajetória. Entretanto, posteriormente descobri que aquelas crianças que eu havia avistado estavam, na verdade, vigiando membros de gangues locais na região. Essa revelação veio à tona quando precisei preencher um boletim de ocorrência sobre os eventos que se sucederam. À medida que prosseguia, comecei a notar luzes traseiras à frente, indicando a presença de um veículo parado em uma interseção. No entanto, ao me aproximar, algo começou a me deixar desconfortável. Percebi que vários homens com capuz estavam parados em ambos os lados da rua, e para agravar a situação, assim que ultrapassei um dos carros estacionados à beira da estrada, ele arrancou e estacionou logo atrás de mim, e então fui bloqueado. Incapaz de conceber uma saída para aquela circunstância, fui surpreendido quando os homens pegaram minha carteira e celular, ordenando que caminhasse na direção de onde havia vindo, recuando um passo a cada ordem dada. Enquanto me afastava, temia ouvir o estampido de tiros, mas, para minha sorte, apenas o som dos homens entrando nos outros veículos estacionados ecoou no ambiente antes de partirem. Desloquei-me até a delegacia mais próxima e relatei o incidente. De maneira surpreendente, os policiais não demonstraram espanto. Aparentemente, o roubo de veículos era uma ocorrência comum naquela área. Apesar de tudo, a carga que havia sido levada nunca foi recuperada. Por sorte, consegui preservar não somente minha vida, mas também meu emprego.